Quando você pratica um exercício cerebral, você leva ele para um patamar bem acima do que você pratica durante o seu dia, e aí você consegue depois reforçar, otimizar. Então, como é que eu consigo fazer esse treinamento? Esse treinamento é chamado de neurofeedback. Então, o neurofeedback é uma técnica que já é usada há muitas décadas no mundo inteiro, no aumento de performance, no desenvolvimento da atividade cerebral das pessoas. E como é que funciona? Nós utilizamos alguns sensores, que são aparelhos que são capazes de medir a sua atividade cerebral. Nós temos softwares que são especializados para o treinamento, ou seja, você vai aprender a ativar o seu cérebro de forma efetiva. Então imagina se você pudesse levar o seu cérebro para um nível mais alto, ou seja, se você conseguisse aumentar a quantidade de sangue, por exemplo, que chega ali na região cerebral, durante um período de tempo ali curto do dia. Você vai fazer uma prática, um treinamento. Nesse momento você vai se estressar, da mesma forma que quando você vai na academia, você passa uma horinha ali estressando realmente o seu corpo, levando ele acima do limite. Então você vai fazer isso durante um tempo, e aí quando você for dormir de noite, o seu cérebro ele vai se recuperar. No dia seguinte você vai ter mais capacidade, e por aí vai. Porque nós temos essa neuroplasticidade. Quanto mais você pratica, maior vai ser a sua capacidade de fazer isso. Então esse treino é chamado de neurofeedback. Neuro é quando você capta alguma informação que está relacionada com sua atividade cerebral, e feedback porque você vai receber ali uma informação em tempo real. A ideia é que você consiga entender quais são as estratégias que são certas e quais são erradas. Se eu perguntar para você agora, como é que você consegue aumentar a sua atividade cerebral? Se eu te pedir, olha, concentra aqui num ponto, olha para o meio da tela e aumenta a atividade do seu cérebro. Pô, como é que faz isso? Você não tem noção de como é que faz isso naturalmente, porque você não tem nenhum feedback. Não é feito você mover um braço que você vê o movimento acontecendo. Ativar o cérebro, você não tem feedback. Como é que eu sei se meu cérebro está ativado ou não está? Então, o neurofeedback ele te dá essa informação. Quando você se concentrar e passar do ponto, ele vai te avisar. Quando você for efetivo, ele vai te avisar. Então, seu cérebro vai estar conectado ao computador. Então, você vai estar no loop. Você vai estar ativando, vendo uma resposta. Ativando, vendo uma resposta. Dessa forma, você vai entender realmente quais são os seus padrões. Você vai conseguir chegar num estágio realmente de alta performance cerebral. E aí, o seu cérebro ele vai se adaptar, ele vai se preparar para que na próxima sessão você consiga atingir um pouco mais, tá? Então, quando você pratica isso durante um tempo, o seu cérebro ele vai estar tão otimizado que você vai conseguir replicar isso na sua vida real. Então, no momento que você chegar em casa cansado, você, não, mas eu tenho que fazer isso aqui, porque eu sei que eu tenho que fazer isso aqui, eu preciso estudar, eu preciso abrir o computador, você vai ter muito mais energia, muito mais capacidade para vencer realmente essas tentações que são as automações, né? Então é muito mais fácil você deitar no sofá e abrir Netflix. É muito mais fácil do que você abrir um computador para trabalhar, para estudar, quando você já está cansado ali, né? Então quando você aumenta a sua capacidade cerebral, você vai ter muito mais preparo para racionalizar e não agir de forma impulsiva, de forma emocional e automática. Então na prática, como é que funciona, certo? Nós vamos utilizar aparelhos, né, que são dispositivos, que são feitos para captar sinais cerebrais. No nosso caso da Neurobots, nós desenvolvemos um equipamento chamado de HEG, ou hemoencefalograma. Ou seja, esse aparelho ele tem um sistema de LED que realiza uma iluminação da atividade cerebral. Literalmente, ele ilumina o seu cérebro de forma não invasiva, você não sente nada, nenhuma dor, nada. Basicamente é uma luz, igualzinho um relógio que tem aqueles sensores que emitem ali uma luz e captam informação de volta. Então, esse sensor, ele vai emitir uma luz e ele vai detectar se existe realmente muito ou pouco fluxo sanguíneo. Ou seja, será que você está conseguindo aumentar a sua atividade cerebral ou você está reduzindo? Então, como é que funciona o sensor? Eu vou posicionar aqui na região da testa. Então, realmente é bem simples, basta posicionar aqui, tá? Então, esse aparelho ele vai medir essas informações, ele vai transmitir por Bluetooth para o computador em tempo real, certo? Ele faz uma comunicação sem fio. E aí, no computador, nós temos um sistema chamado NeuroDisplay. Então, o NeuroDisplay, ele foi um software que foi desenvolvido para facilitar a realização do treinamento de neurofeedback. Como eu falei para vocês, qualquer pessoa pode fazer isso, não precisa ter um diagnóstico, uma doença, porque o neurofeedback, na verdade, é um treinamento.
é uma técnica de aumento de desempenho, aumento de performance. Então, qualquer pessoa pode fazer isso em qualquer época da vida. Então, o primeiro passo é você passar por uma bateria de avaliações. Nós temos uma série de questionários, de testes específicos para entender quais são suas demandas, quais são suas habilidades e suas maiores queixas, né? Algo que você precisa melhorar no seu desempenho. E aí, com base nesse mapeamento completo, através de testes, questionários e também da avaliação da atividade cerebral, nós conseguimos traçar um mapa, um planejamento de como que será o seu treinamento. Então, pessoal, como é que o neurofeedback consegue ajudar a você conseguir controlar melhor o seu estresse? Imagina se você pudesse desenvolver o seu córtex pré-frontal, que é o córtex que faz você ficar concentrado, regular as emoções, controlar os impulsos. Então, uma série de funções que são difíceis, né? Se você tivesse seu córtex bem treinado, você poderia fazer isso durante a sua vida. Então, no momento que você quer estudar para uma prova, realizar um trabalho, uma apresentação, enfim, na hora que você quer controlar ali o impulso, quando você está discutindo com alguém, tudo isso depende de você ter um córtex pré-frontal bem treinado, bem desenvolvido. Como é que funciona então na prática, tá? Nós temos alguns protocolos que são auditivos, que são protocolos de neuromeditação, ou seja, você vai fechar os olhos e ele vai te ensinar a meditar de forma mais efetiva através dos sons. Então imagina se você pudesse ouvir uma música que responde ao seu nível de atividade. No momento que você estiver realmente no estado ali de concentração e relaxamento da sua mente, você vai receber um feedback que irá te reforçar para que você entenda que aquilo ali é o correto para você repetir esse hábito, tá? Então tudo que é errado, você tende a não fazer, e tudo que recebe feedback positivo, você vai tender a repetir, tá? E nós temos alguns módulos que são baseados em treinamentos com vídeo. Ou seja, você pode assistir um vídeo no seu computador e a tela vai começar a responder ao seu cérebro. Então imagina se você estivesse prestando atenção e de repente você começa a se divagar. A sua mente começa a ir para outro sentido e você para de se concentrar na tela. Então a tela escurece. Ela começa a escurecer e isso vai indicar que você estava com um nível de atividade mais baixo, da parte cortical. No momento que você volta a prestar atenção, você ativa seu sistema executivo e o sinal começa a clarear. Ou seja, sempre que você clarear a tela, o seu cérebro vai entender: opa, esse é o caminho, é isso que eu tenho que fazer. E com a repetição, isso vai ficando cada vez mais óbvio. No começo é um pouquinho difícil você estar treinando, mas quando você começa a praticar, você vai entendendo aquilo ali e vai ficando cada vez mais efetivo e mais fácil de controlar. Esse treinamento ele pode ser feito, inclusive, estudando. Você pode estar assistindo uma videoaula, fazendo um simulado, você pode estar trabalhando, inclusive, no computador. Então, qualquer atividade que você queira fazer no computador, você pode fazer isso enquanto recebe um feedback ali, e aí você elevou o seu estresse, digamos assim, você levou o seu cérebro a alta performance naquele estado, naquele momentozinho ali, e aí o seu corpo vai começar a se desenvolver. E aí ele vai criar as habilidades, vai criar a capacidade de se manter nesse estado por mais tempo e de forma mais efetiva. Então, no momento que você quiser, por exemplo, manter o foco numa reunião, começou a reunião, daqui a pouco você já quer pegar o celular, você já quer fazer outra coisa que não gaste energia, porque é isso que acontece. Você está assistindo uma aula, por exemplo, você começa prestando atenção, daqui a pouco você começa a gastar tanta energia que o seu cérebro faz, opa, para um pouquinho, descansa, presta atenção em outra coisa porque você está gastando energia demais. Então isso acontece com o nosso cérebro. Se você começar a melhorar a sua irrigação sanguínea, ou seja, se o seu cérebro estiver mais preparado, você vai ter muito mais capacidade de manter o foco, manter a concentração e evitar de ficar pensando demais no passado, no futuro e se concentrar no presente. Então o principal objetivo é esse, é você se manter no presente para que sua mente não fique demais no passado e no futuro, que são estados que normalmente trazem muita angústia, muita preocupação. E aí no final do treinamento, nós geramos uma pontuação. Essa pontuação vai de 0 a 100, tá? De 40 a 60 é o estado normal, ou seja, a maioria das pessoas ficam nesse estado ali de 40 a 60. Quando você passa de 60, isso já é um indicativo de alta performance, quer dizer que você realmente conseguiu aumentar o seu padrão cerebral durante essa sessão de treinamento, tá? E quanto mais você vai praticando, cada vez vai ficando mais fácil de você ver isso. No final, você consegue ver também sua progressão da sessão. Dá para ver o início, meio e fim, para você acompanhar se realmente durante a sessão você conseguiu aumentar ou reduzir a sua atividade ali cerebral. Então vocês podem ver que o sistema é muito simples, mas esse treinamento não é feito de forma aleatória. Existe um passo a passo, existe um processo, existem especialistas que irão fazer essa avaliação inicial,
vão fazer um acompanhamento para que você entenda que tipo de treinamento deve ser feito em cada fase desse processo. Cada pessoa vai ter um plano e uma sequência diferente. E o mais legal do neurofeedback é que é o seguinte, quando você treina o seu cérebro dessa forma durante um tempo, esses efeitos não vão durar somente durante o treinamento. Você vai realmente reforçar o seu cérebro e esses efeitos eles tendem a durar durante muito tempo. Existem estudos que mostram até uma década depois do treinamento, você pode ainda manter esses efeitos, porque realmente você reforçou o seu cérebro, você passou por um treinamento ali intensivo, onde você otimizou, você melhorou o padrão ali cerebral, você preparou realmente seu cérebro para responder de uma forma muito mais consciente, muito mais planejada, para que você possa controlar um pouquinho mais essas suas urgências, necessidades internas, que fazem com que você tome decisões que nem sempre são as melhores. Tá bom, gente? Então foi um prazer conversar aqui com vocês. Se você quiser saber se essa técnica é indicada para você ou se você acha que faz sentido para o local onde você trabalha, onde você estuda, é só você clicar aqui no link aqui embaixo da tela e aí nós teremos alguns especialistas que vão estar prontos para atender você e tirar todas as dúvidas, criar realmente um plano que seja personalizado para suas necessidades e as suas demandas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima.